Nossa antiga ciência nos diz que real é o universo material, do qual cada cérebro é uma parte, e a experiência do ego e de Deus são apenas experiências epifenomenais desses cérebros. Alguns místicos dizem que apenas Deus é real e que o mundo manifestado é irreal. A versão popular do cristianismo nos diz que tanto o universo material como Deus são reais, mas, no entanto, são realidades separadas. A nova ciência nos diz que o universo, Deus e todos nós, seres humanos, não estamos separados. A separação entre Deus, o mundo e nós é uma aparência, um epifenômeno. Mas o que é real e o que é epifenômeno? Essa é a questão. Se nossa consciência não é real, para mim não faz sentido escrever este livro, nem faz sentido para você lê-lo. Porque nós, incluindo os materialistas, lemos, escrevemos, pesquisamos, queremos conhecer a realidade para não falar de amarmos ou de querermos ser felizes? No fundo do coração, sabemos que nossa consciência é real, que tem eficácia causal. Há vitalidade em nossos sentimentos, há significado em nossos pensamentos conscientes e há propósito e valor em nossas intuições. Como Descartes disse já há muito tempo, usando uma linguagem levemente diferente, abre aspas, podemos questionar a realidade de qualquer outra coisa, menos da nossa consciência, fecha aspas. No mesmo sentido, será irreal a matéria? Se você falasse da irrealidade do mundo material para os mestres zen do passado, esses conhecedores de estados mais sutis da consciência, eles poderiam puxar sua orelha e, se você reclamasse, poderiam dizer: por que você está reclamando de algo que é irreal? As perguntas são as seguintes: por que o mundo parece ser algo separado de nós? O que o fato de nos perdermos nessa separação do universo e dos demais tem a ver conosco e com a condição humana? Há algum modo de superar essa dinâmica da separação? Na nova ciência, vemos que o mundo está aqui por nossa causa e que estamos aqui por causa do mundo. A dinâmica da separação é de criação mútua, nosso pré-requisito para participar do jogo em manifestação. Quando compreendemos isso de forma criativa, a dinâmica da separação fica menos intensa. A história do universo é nossa história. Quando nos compreendemos, compreendemos nossa consciência e também compreendemos nosso relacionamento com o universo e com Deus, e a separação transforma-se em um indicador de que é hora de jogar. O que acontece com essa sensação de jogo manifestado quando a separação é considerada ilusória? Espero que você esteja curioso para descobrir. Espero que você esteja cansado da velha brincadeira de separação real que nos deu os pesadelos do terrorismo, da crise energética, do aquecimento global e da possibilidade de uma guerra nuclear. Espero que você esteja pronto para explorar o potencial de uma ciência dentro da consciência, bem como dos potenciais de seu despertar para níveis mais sutis da consciência. Espero que você esteja pronto para apreciar a importância da redescoberta científica de Deus. Muitas das atuais dúvidas da ciência materialista se parecem com o questionamento medieval sobre quantos anjos podem dançar sobre um alfinete. Será que conhecer cada detalhe de um buraco negro nos dá alguma pista sobre como devemos amar ou perdoar? Hoje, a antiga e fatigada ciência não pode nos dar respostas para os grandes problemas do mundo. Por que há tanto terrorismo e como lidamos com ele? Por que há tanta violência e como lidamos com o fato de que nossas crianças cometem assassinatos em massa? Por que há tanto desamor? Como reintroduzimos a ética em nossa sociedade e o amor em nossas famílias? A ética é importante?
Se é importante, como ensinamos ética e valores para nossos filhos se nossa atual ciência materialista professa que o mundo não tem valores? Porque hoje o capitalismo sofre altos e baixos econômicos? Como produzimos economias estatais firmes? Como transformamos a economia capitalista para que a lacuna entre ricos e pobres fique menor e não maior, inclusive para que os mais necessitados possam usar a mente para processar significados? Como podemos fazer para que nossos negócios e indústrias se tornem ecologicamente adequados, para que nosso planeta fique protegido do aquecimento global e de outros desastres ecológicos? Por que a política anda tão corrupta? Como podemos defender a democracia do poder do dinheiro, da mídia e dos fundamentalistas? Como podemos deter o aumento crescente dos custos de saúde e medicina? Assim como a questão da consciência, estas são perguntas difíceis, para não dizer impossíveis, dentro de uma visão materialista de mundo. Mas os materialistas continuam a afirmar que as respostas estão bem aí, uma atitude que o filósofo Karl Popper chamou materialismo promissivo. É apenas humano enfiar a cabeça num buraco na areia quando alguém faz perguntas difíceis, e os cientistas materialistas não são exceção. Mas esses cientistas deploram essa, abre aspas, síndrome de George Bush, fecha aspas, no caso do aquecimento global, e, no entanto, se viram e exibem a mesma atitude em seu comportamento quando o assunto é admitir que uma mudança de paradigma é necessária e inevitável para incluirmos a consciência em nossa visão de mundo e em nossa ciência. Enquanto isso, assim como o aquecimento global está colocando em risco o nosso planeta, aumentam os problemas sociais que não podem ser resolvidos com uma postura materialista. Na verdade, para a maioria desses problemas, o materialismo é a raiz do erro. E, naturalmente, há ainda essas questões subjetivas tão antigas quanto o homem que a ciência materialista deixa de fora de sua agenda. Ou seja, qual o sentido de minha vida? Como posso amar? Como encontro a felicidade? Qual o futuro de minha evolução? Estas questões também são impossíveis para o materialista, mas, como vou demonstrar, a nova ciência dentro da consciência nos permite começar a encontrar respostas para estas perguntas. Porém, podemos colocar novamente Deus/consciência em nossos sistemas de conhecimento para mudar nossas sociedades e nosso comportamento a tempo de evitar as catástrofes que nos ameaçam hoje? Sim, podemos. Vou expor a minha hipótese. Mesmo esses movimentos que nos levaram à beira de um cataclismo são parte de um movimento determinado da consciência que já está ocorrendo para evitar essas catástrofes. Enquanto isso, as catástrofes estão tentando nos dizer alguma coisa importante e temos de decifrá-las. Temos de reconhecer o significado e o propósito dos movimentos da consciência. Depois, a escolha é nossa. As alternativas são: nos alinhamos com o propósito evolutivo desses movimentos, vamos contra eles ou fingimos apatia? Você também precisa perceber um aspecto comum a cada um dos problemas catastróficos: o conflito. O terrorismo de hoje está enraizado no conflito entre materialismo e religião. Não são apenas os muçulmanos fundamentalistas do Oriente Médio que estão combatendo o império materialista do grande Satã chamado Estados Unidos, mas também fundamentalistas cristãos nesse país. Problemas econômicos e ecológicos devem-se, em pequena parte, ao conflito entre interesses individuais e coletivos, entre valores do ego e do ser. Em última análise, estes também podem ser ligados ao conflito entre materialismo e espiritualidade.
Examinando-se mais de perto, vemos que a principal razão para o aumento dos custos de saúde é o nosso medo da morte e o conflito entre ignorância e sabedoria. Mais uma vez, materialismo e espiritualidade. O declínio da ética e dos valores nas famílias, sociedades e escolas deve-se claramente a esse conflito. Entrar no mundo das verdadeiras soluções é resolver o conflito. As tradições espirituais do Oriente compreendem perfeitamente os movimentos individuais da consciência e é isso que enfatizam. Viver produz uma identidade individual, o ego, sobreposta à consciência Deus cósmica. Esta é a ignorância que obscurece a sabedoria da unidade. Os orientais acreditam que, por meio de diversas encarnações, a identidade do ego cede lugar à consciência Deus. E por saber que é Deus, a pessoa se liberta do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Vem daí o ditado: você não pode mudar o mundo, você só pode mudar a si mesmo. Qualquer que seja a mudança que o mundo sofra, ela só ocorrerá por meio das mudanças individuais. No Ocidente, porém, a crença em uma única vida solapou o impulso em busca da autorrealização e transformação. A ênfase recai sobre a ética, a obediência a determinadas regras de comportamento, visando-se conseguir o alinhamento com Deus. Mesmo sob a égide do materialismo, o Ocidente desenvolveu uma consciência social, na qual há claramente algum imperativo por uma ética social, tal como: a vida é uma só e curta demais. Vamos trabalhar juntos e ganhar mais. Por isso, hoje temos também ativistas que tentam mudar o mundo, mas que, de modo geral, não têm a ideia espiritual de mudarem a si mesmos. Podemos ver a necessidade dessas duas tendências e integrá-las? Tanto no Oriente como no Ocidente, quer acreditemos em reencarnação ou em uma única vida, a ênfase da espiritualidade tem sido a união com um Deus transcendente. Filósofos espirituais, naturalmente, estão bem conscientes de que Deus também é imanente no mundo, mas, de algum modo, conseguiram minar nossos propósitos no mundo imanente. Até determinado ponto, isso contribuiu para tornar materialista a cultura mundial. Recentemente, as tradições espirituais permitiram que os assuntos do mundo fossem dominados pela ciência materialista, a qual propagou o materialismo pelo mundo sem qualquer obstáculo. Foi apenas nas últimas décadas que aflorou um desafio ao materialismo de dentro da própria tradição da ciência. Nas culturas dualistas, os filósofos espirituais têm se perguntado por que um Deus perfeito criaria um mundo imperfeito. Nas culturas não dualistas, os filósofos espirituais ocasionalmente se perguntam por que Deus é imanente em um mundo imperfeito, se ele podia ter ficado para sempre na perfeição celestial. A resposta a essas perguntas, naturalmente, é evolução. Nas duas culturas, os pensadores espirituais deixaram de lado a evolução. Deus se torna manifestado no mundo imanente para manifestar suas possibilidades não manifestadas. O mundo começa a jornada da evolução com a imperfeição, sem dúvida, mas isso é apenas um começo. A consciência evolui em direção à perfeição, em direção à visão de sua perfeita natureza em manifestação. Devido ao descaso dos assuntos mundiais, de modo geral, não é de surpreender que as tradições espirituais não admitiram que a evolução é um elemento importante no jogo da consciência. Coincidentemente, a ciência materialista, que descobriu a evolução e que a usou como principal elemento de obstrução da influência da religião na sociedade, também não viu a evolução como uma força importante em nossa vida. De algum modo, os biólogos ficaram contentes com uma teoria inadequada de evolução darwiniana, lenta e gradual.
No darwinismo, diz-se que a evolução acontece em duas etapas. Primeiro, ocorrem variações nos componentes hereditários de espécies vivas, os genes. Depois, membros das espécies que sobrevivem e se reproduzem em maior número passam seus genes por meio daquilo que é conhecido como seleção natural, dando à espécie melhor chance de sobrevivência. Deste modo, embora a evolução seja vista como relevante para a nossa sobrevivência, nenhuma outra importância lhe é atribuída. Se melhorasse a chance de sobrevivência da espécie humana com uma menor complexidade, menos orientada para significados e valores, essa direção da evolução seria aceitável para os darwinistas. Em resumo, a evolução trata da sobrevivência física e não do desenvolvimento espiritual. Mas isso também está mudando. A persistência empírica das descontinuidades na forma de lacunas fósseis deixou claro que o neodarwinismo, que prevê a evolução contínua, é uma teoria inadequada e que devemos evocar a causação descendente e a criatividade biológica para obter uma teoria de evolução mais completa. Nessa nova abordagem, a evolução é entendida como dotada de propósito e como uma importante força em nossas vidas. No último século, dois filósofos sábios, Siri Aurobindo no Oriente e Pierre Teilhard de Chardin no Ocidente, tiveram o insight revolucionário de que a evolução não encerra sua jornada rumo à complexidade crescente com humanos. Segundo Aurobindo, assim como os animais têm sido o laboratório da natureza para o desenvolvimento dos seres humanos, os seres humanos são atualmente o laboratório para o desenvolvimento de super-humanos. E nos super-humanos veremos as qualidades celestes que nos esforçamos por alcançar. Amor, beleza, justiça, bondade, etc., aflorar e se aperfeiçoar. A meta da evolução é atingirmos o ponto ômega da perfeição, como disse Chardin. Temos de perceber que a evolução também é um jogo da consciência, um jogo propositado e coletivo. O movimento coletivo rumo à consciência social, que se originou principalmente no Ocidente, é importante e uma parte do movimento da consciência manifestada, a evolução da consciência. Aqui, mais uma vez, as visões de vida oriental e ocidental devem se integrar. Precisamos proceder na direção da salvação individual como no Oriente, mas também temos de contribuir para a evolução. E contribuímos mais claramente para o movimento da evolução à medida que nos despojamos da identificação com o ego em nossa jornada rumo a Deus. Precisamos de uma nova forma de ativismo com um novo adágio. Você não pode mudar o mundo, mas pode se mudar sempre tendo em mente a perspectiva da evolução coletiva do mundo. Em outras palavras, a evolução. É isto que chamo ativismo quântico, no qual procuramos nos transformar usando o poder da nova física, mas sempre prestando atenção no movimento evolutivo da consciência como um todo, sempre tentando obedecer às suas necessidades. De modo tradicional, as religiões têm nos incentivado a seguir Deus para a salvação pessoal, para o alívio do sofrimento, para a descoberta da felicidade da vida sem esforços. Mas, hoje, a maioria dos sofrimentos possui antídotos, mesmo temporários. Não está mais muito claro por que deveríamos nos dedicar à árdua jornada de colocar Deus em nossas vidas, de receber mais sofrimentos em nome de alguma fugaz felicidade no futuro. Algumas pessoas, naturalmente, ainda o fazem, e nós nos perguntamos: o que as motiva? Afirmo aqui que a motivação para descobrir Deus em nossas vidas vem de uma pressão evolutiva sobre aqueles que estão prontos para ir além de seu ego fronteira. A própria existência da pressão sugere que estamos ficando prontos para um novo estágio evolutivo. Isso é o que foi previsto por Aurobindo e Chardin. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.